nós vamos mostrar novamente para vocês a estereoquímica da reação SN2 no ciclo hexano. Tá? Então, isso não foi bem entendido por vocês, então nós vamos ter aqui o ciclo hexano, aqui o desenho, na conformação cadeira, e ele vai sofrer, essa estrutura vai sofrer uma reação SN2. Tá? Então, nós vamos ter uma amostragem de uma estrutura aonde você tem, ó, na posição 1, 4, posição 1, você tem o bromo, 2, 3, na posição 4 você tem uma metila. Repara bem que o bromo aqui ele está localizado para cima, né? Ele está axial para cima. E na posição 4, a metila está equatorial para cima. Então, nós estamos diante de uma estrutura do tipo cis. Tá? E nós vamos submeter essa estrutura a um processo SN2. Tá? Agora, é importante a gente visualizar a interconversão dessa estrutura. Ela pode ser escrita na forma cis desta forma, e pode também sofrer uma interconvenção. O que é interconvenção? Quem está na posição axial para cima, passa para a posição equatorial para cima. A posição espacial ela não é mudada. Tá? Aqui você tem a posição equatorial para cima, ele vai passar para uma posição axial para cima, tá? Então, vamos fazer aqui a interconvenção. Tá? A interconvenção é você pegar essa ponta da cadeira e levantar. E pegar essa daqui e baixar. Então, essa ponta aqui que está para cima, eu baixei ela para cá, ó, para baixo. E essa ponta que está para baixo, eu levantei. Tá? Então, deu para perceber isso? Tá? Então, você tem, ó, vamos prestar atenção aqui, que isso é importante. Como é a interconvenção? Tá? Você tem a cadeira e aí você interconverte. Como é que eu faço interconversão? Essa ponta que está para cima, ela desce. E essa ponta que está para baixo, ela sobe. Então, quando eu faço essa interconvenção, o bromo que está axial para cima, ele vai passar a ser equatorial para cima. Tá? Aí, ó, 1, 2, 3, 4. A metila que estava aqui na ponta de baixo, ela vai para essa ponta aqui de cima. Ela estava equatorial para cima, ela passa a ser axial para cima. Tá? Então, nós estamos colocando as posições axiais e equatorial para os ligantes que nos interessam, tá? Então, veja bem. Então, eu tenho a interconvenção. Se você olhar essa aqui, ó, bromo para cima, axial, metila equatorial para cima, cis. Aqui também é cis, ó.
Bromo equatorial para cima, metilaxial para cima. É cis. Agora eu tenho que escolher a forma mais estável para eu iniciar o meu processo de reação. Esse aqui é meu substrato. Tá? Esse aqui é o substrato. Eu vou ver qual é o substrato mais estável. Para eu descobrir qual é o substrato mais estável, eu vou atrás das interações 1,3 de axial. Então, eu venho aqui, ó, interação 1,3 de axial. Então, 1, 2, 3. Eu vou ter uma interação bem aqui com esse hidrogênio. Aí, aqui, ó, 1, 2, 3. Vou ter uma interação 1,3 de axial com esse hidrogênio. Então, aqui é mais ou menos 1 kJ por mol. Aqui embaixo também 1 kJ por mol. Então, eu tenho um acréscimo energético aqui de 2 kJ por mol. Agora, vamos ver a interação 1,3 de axial nessa outra molécula. Então, nessa aqui, você vai ter, ó, 1, 2, 3. Então, você vai ter uma interação aqui, 1,3 de axial com esse hidrogênio, tá? Que vale 3,8 kJ por mol. E você vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, bem aqui com esse outro hidrogênio. Que dá mais 3,8 kJ por mol. Então, você já percebeu que a mais estável é essa aqui, para eu fazer a reação. É a mais estável porque eu tenho um acréscimo energético só de 2 kJ por mol. Então, o substrato, ele se interconverte em duas formas cis energeticamente diferentes. Né? Eu tenho uma energia molecular nessa forma aqui, né? Que eu posso chamar de forma A, e aqui a forma B. A energia da forma molecular A é menor. Então, é essa forma molecular que eu vou usar como substrato reacional para a reação SN2. Tá? Então, eu vou pegar esse substrato, esse aqui, e vou processar o mecanismo. Tá? Como que eu faço esse mecanismo? Vou desenhar a molécula aqui de novo, tá? Na projeção cadeira. Vou colocar o bromo, que é o que me interessa, porque é uma SN2, então o bromo é o meu grupo de saída, o meu grupo retirante, é meu grupo abandonador. Então, é aqui que vai acontecer a reação química. Então, eu tenho, vamos supor que eu tenha um nucleófilo aqui forte, que é o anidroxila, né? E a minha fonte geradora de nucleófilo vai ser o hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio que vai ser a fonte geradora do nucleófilo hidroxila. Bom, nós aprendemos na reação SN2 que o nucleófilo ataca pela região de retaguarda. Então, ele vai atacar aqui, ó, e vai liberar o bromo por meio reacional na forma de ânion brometo, que vai se juntar com cátion sódio e vai dar o brometo de sódio, que é um sal inorgânico. Então, vamos ver o que acontece. Falei também para vocês que a reação SN2, ela promove uma inversão molecular. Tá? Então, veja bem, a hidroxila, ela vai tomar um lugar na estrutura embaixo. O bromo abandona a estrutura, ele está para cima, ele abandona a estrutura. E a colocação da hidroxila nessa estrutura vai ser para baixo. Quando ela bate, ela interconverte, né? Ela interconverte. Então, a gente vai fazer a interconversão dela, que é levantar uma ponta e suspender a outra.
Veja bem, a hidroxila, ela entrou por onde? Por baixo. O bromo aqui, se ele existisse, né? Ele iria ficar bem aqui, né? Porque essa ponta aqui, que está para cima, ela baixou. Só que nessa ponta que está para cima, que baixou, eu vou ter a entrada da hidroxila por baixo. Então, a hidroxila vai ficar bem aqui, ó. E aqui equatorial o hidrogênio, mais aqui o brometo de sódio, né? Cátion sempre na frente. E aqui a gente tem o brometo de sódio. O sódio nessa reação, ele é chamado de íon espectador. Todo metal nessas reações SN2 são chamados de íon espectador, porque ele geralmente ele vem como fonte geradora de nucleófilo e no final você tem um sal, porque você vai ter o halogênio, que sempre é o grupo de saída, se conectando ao metal que está como íon espectador no sistema reacional. Ok, então eu fiz a interconversão. Isso aqui eu sei que essa hidroxila agora ela tem que ficar aqui, porque ela não, o bromo estava para cima e ela fez a conexão por baixo, né? No sentido contrário ao eixo nuclear da ligação carbono-bromo. E essa metila eu não mexi. Então, ela vai continuar para cima, ó, na posição 4 para cima. Só que ela era equatorial, ela vai passar a ser na posição 4 o quê? Axial, certo? Porque a posição dela eu não mexo. Ela continua para cima. Então, eu vou olhar aqui, se ela é equatorial, ela passa a ser o quê? Axial para cima. Então, 1, 2, 3, 4, ela vai ficar aqui, ó. Axial para cima, o hidrogênio equatorial, tá? Esse aqui é o produto da reação. Agora nós vamos ver a forma energética mais estável para esse produto, tá? Então eu vou pegar esse produto de reação, isso aqui é o produto, tá? Da reação. Eu vou pegar esse produto de reação agora e vou fazer uma interconversão, tá? Você vê que o meu produto da reação, ele é trans, né? O que confirma a inversão de configuração. Você sai de um substrato cis e chega num produto trans, porque houve uma inversão de configuração. Tá? Só que no momento que você for trabalhar, fazer esse mecanismo mostrando toda a estereoquímica, você tem que descobrir qual a estrutura cis mais estável para você iniciar o processo de mecanismo. Tá? Então, nós descobrimos que a mais estável é a que tem o bromo na axial. Fizemos a reação, né, conexão da hidroxila aqui por baixo, conectou. Tá? E quando ela faz essa conexão, né, faz a colisão, a inversão molecular. Então, essa ponta que estava para cima, ela passa para baixo. Essa que estava para baixo, passa para cima. E aí eu vou ter a hidroxila posicionada por baixo, então axial para baixo. E a metila que estava para cima, ela continua para cima, só que numa posição axial, porque houve a interconversão. E agora, a partir desse produto, eu vou fazer a interconversão para ver qual a forma mais estável para esse produto. Tá? Tá? Então, como é a interconvenção? Repetindo, essa ponta que está para cima, ela vem para baixo. Essa ponta que está para baixo vai para cima. Tá? E agora eu vou escrever aqui a estrutura, olha.
Essa hidroxila, ela vai ter que ficar agora na posição equatorial, mas ela vai ser, porque ela está axial para baixo, ela tem que ficar equatorial para baixo. Então, ela vai ficar aqui, ó, axial para baixo, para cima, equatorial para baixo. Tá aqui ela, equatorial para baixo. E aqui, axial para cima. Aí eu venho, ó, 1, 2, 3, 4. Bem aqui a posição 4 agora. A metila, ela tem que ficar para cima. Então, vamos ver qual é a posição que vai ficar para cima. Aqui axial para cima, aqui axial para baixo. Aqui axial para cima. Aqui axial para baixo e equatorial para cima. Então, a metila vai ficar aqui, tá? Então, você tem agora a metila para cima, a hidroxila para baixo, em posição equatorial. Então, aqui você tem uma trans de equatorial. E aqui você tem uma trans de axial. Tá? Então, esse é o produto. Qual é a forma mais estável para esse produto? É a trans de equatorial, porque na posição equatorial eu não tenho interação 1,3 de axial. Alguma pergunta? Tá? Então, esse tipo de estereoquímica, de mecanismo, você tem que desenhar, né, a cadeira. E a interconversão, ela se faz dessa forma. Essa ponta está para cima, que eu baixo. O que está axial, vira equatorial. Então, se ele está para cima, aqui vai ser equatorial para cima. Aqui que está equatorial para cima, vai ficar axial para cima, tá? Há uma interconversão, na hora que você muda, você visualiza isso. Eu trouxe até o modelo para você ver aqui, ó, do produto da reação. Então, você vê aqui, ó, que a trans diaxial. Esses hidrogênios aqui, que está em laranja, são os hidrogênios, tá? A posição axial, ela está em branco. E a equatorial eu botei laranja. Então, você vê aqui que eu tenho a hidroxila para cima e a metila para baixo. Tá? Que seria essa aqui, ó. Essa estrutura, ó, hidroxila para baixo e metila para cima na transdiaxial. Tá? Agora, a posição mais estável, aí já seria essa, ó. Equatorial para hidroxila, tá? Essa daqui, ó. Equatorial para hidroxila e equatorial para metila, tá? Ok? Agora, aqui era axial, que estava em branco, passou a ser equatorial. E a equatorial passou a ser axial, como muda. Né? Se você vê a interconversão, ela tem essa mudança das posições. Tá? Então, essa aqui é mais estável. Por quê? Não existe a interação 1,3 diaxial. Então, ela é a molécula energeticamente mais estável, menor energia. Ok, agora nós vamos... Então, isso aqui eu repeti para vocês, porque nós vimos na última aula, que nós vimos de SN2, nós vimos esses desenhos no slide. Teve alguns alunos que ficaram sem entender. Então, aí eu resolvi hoje desenhar no quadro para mostrar para vocês como é que se procede o mecanismo. Okay? Então, agora nós vamos apagar, já pode apagar? Todo mundo entendeu? Pode perguntar.
Aqui? Aqui. Porque eu fiz a interconversão. Entendeu? Então, quando você faz a interconversão, ele muda a posição. Então, aqui ele está axial, ele passa para equatorial. E, geralmente, ele passa para a posição vizinha, porque agora, essa estrutura que está com o bico aqui para baixo, ela ficou com o bico aqui para cima. Ele poderia ficar aqui também, tá? Ele poderia ficar aqui também, mas não está errado ele ficar aqui, porque esse aqui também é posição 1,4, tá? Aí o que você tem que prestar atenção que a hidroxila, ela passa, se ela está axial para baixo, ela vai passar a ser equatorial para baixo. Se a metila está axial para cima, ela vai passar a ser equatorial para cima. Tá? Então, vamos dar uma apagada agora que nós vamos fazer estudo de outra coisa. Tá? Vamos dar continuidade à substituição nucleofílica unimolecular, conhecida por SN1. Tá? O que acontece na reação SN1? Né? O mecanismo SN1, ele forma intermediário carbocático. Tá? Então, ele forma o intermediário carbocático. Normalmente, a gente tem os carbocátios, eles podem ser formados em carbonos terciários, os carbocátios de estabilidade, né? Carbocátio, para ele se formar na reação SN1, ele tem que ter uma certa estabilidade. Então, geralmente, os mais estáveis são os carbocátios terciário, você gera uma carga positiva num carbono terciário, e o carbocátio secundário. Esses são os carbocátios que vão aparecer normalmente nesse tipo de reação. Tá? O carbocátio terciário e o carbocátio secundário. Como é que acontece a formação desse carbocátio? Você normalmente tem o substrato, né? Que é a molécula orgânica que vai ser submetida à transformação química. Então, você pode ter um substrato e aqui vamos botar um bom grupo de saída, que é o iodo, né? Então, você tem aqui esse substrato. Tá? Esse carbono aqui está ligado a 1, 2 e 3. Né? Então, é um carbono terciário. Quando começa o mecanismo, né, você tem primeiro a saída do halogênio. Porque você, veja bem, está impossível você fazer uma SN2 aqui, porque você tem uma etila bloqueando aqui a retaguarda, você tem uma metila e você tem outra metila. Então, você está com uma região de retaguarda totalmente bloqueada.
Então, não vai poder ser SN2, ela vai ter que acontecer em duas etapas. Primeiro, eu tiro o halogênio, gero o carbocátion para depois eu conectar o nucleófilo. Tá? Então, quando você tira esse halogênio, é que você gera o carbocátion terciário, tá? Então, você tira o halogênio e gera o carbocátion terciário, mais o grupo de saída, que é o ânion iodeto. Então, veja bem, a pergunta que fica é a seguinte: como é que procede quimicamente essa cisão heterolítica? Você vê que aqui está tendo uma cisão heterolítica. Essa cisão heterolítica, o primeiro passo, a gente vê que era uma cisão favorável. É uma cisão heterolítica favorável devido a você ter aqui uma separação de cargas, né? Você tem um dipolo elétrico aqui nessa ligação. Então, ela já é favorável por esse motivo, né? Outra coisa, a ligação carbono-iodo, a força da ligação carbono-iodo, ela é fraca, né? Você não tem uma força de ligação aí poderosa, porque essa distância na ligação carbono-iodo é uma distância grande, devido ao tamanho do iodo. Então, tudo isso são fatores que favorecem a cisão heterolítica. E um outro fator que favorece a cisão heterolítica é o solvente que está na reação. Geralmente, o solvente que a gente utiliza para essa reação SN1 é um solvente polar e prótico. Muitas vezes o solvente ele é o próprio nucleófilo da reação, né? Então, quando isso acontece, né, que você tem o solvente sendo o nucleófilo da reação, você tem o que a gente chama de solvólise. Vamos supor que eu utilize como solvente o metanol, né? Se eu usar o solvente com metanol, eu vou ter uma metanólise. E qual é a função do solvente? Nós já vimos vários fatores, agora vamos ver como é que o solvente se posiciona para favorecer essa cisão heterolítica. Ele se posiciona da seguinte forma, ó. Você vai pegar aqui, vamos dar uma apagadazinha aqui para a gente poder ver aqui. Colocar aqui para você ver, ó. Então, você tem aqui, ó, o substrato e nós vamos mostrar a ação do solvente nesse substrato, favorecendo a cisão heterolítica. Então, aqui você tem iodo, né, carga parcial negativa, carbono, carga parcial positiva. E aí, as moléculas de metanol, elas vão se posicionar aqui em volta do iodo, favorecendo essa cisão heterolítica. Como que ela vai se posicionar? Ela vai se posicionar voltando o CH3, né? E o hidrogênio, que são parciais positivos, para o iodo, para eu ter uma atração eletrostática. Então, quem vai se posicionar na direção do iodo? Vão ficar várias moléculas em volta do iodo, só que quem vai estar próximo do iodo vai ser o carbono, que é parcial positivo, tá? Que vai estar ligado ao oxigênio, que vai estar ligado ao hidrogênio, que é parcial positivo. Então, ele vai se juntar aqui em volta do iodo dessa forma, enfraquecendo a ligação,
porque eu vou ter essa atração eletrostática puxando o iodo para fora da estrutura. E aqui no carbono, quem vai ficar voltado para o carbono, já que ele é parcial positivo? O oxigênio, né? Então, você vai ter voltado aqui para o lado do carbono, do substrato, o oxigênio, porque você tem aqui esses dois pares de elétrons não ligantes, ele é parcial negativo, né? Então, você tem uma atração eletrostática entre o carbono e o oxigênio do metanol. Então, aqui você vai ter as várias moléculas de metanol, tá? Com o seu oxigênio voltado para o carbono, fazendo com que enfraqueça essa ligação, porque você vai ter a atração eletrostática do iodo pelas cargas parciais positivas do carbono e oxigênio nesse lado, e aqui você vai ter uma atração eletrostática do carbono, que é parcial positivo, pelo oxigênio, que é parcial negativo. Então, é uma forma do solvente ajudar na cisão heterolítica. Entenderam? Então, assim, o solvente ajuda na cisão heterolítica e você tem o produto formado. Quando o produto está formado, tá, você tem as moléculas de solvente aqui também estabilizando essas cargas, né? Como é que eu vou estabilizar agora? Se a carga está positiva no carbono, quem é que vai se voltar para o carbono? O oxigênio do metanol, que é parcial negativo, sempre visando a atração eletrostática para estabilizar a estrutura. Então, o intermediário ele vai ser também estabilizado pelo solvente. Então, é assim que acontece essa quebra. Não quebra simplesmente sem uma explicação química. Então, a explicação química para a cisão heterolítica é essa: a atuação do solvente, né? A separação de carga, né? O iodo é um bom grupo de saída, né? Devido ao seu tamanho, ele é altamente polarizável, e aí você tem essa distância, né? Carbono e iodo sendo uma distância grande, né? E tudo isso são fatores que facilitam a cisão heterolítica. Tá? Bom, aí depois que você forma o carbocátio, o que é que você vai ter? A junção do nucleófilo nesse carbocátio. Outra coisa que é importante da gente mencionar aqui é que aqui nessa etapa do mecanismo, você tem quebra de ligação, né? Você tem uma cisão heterolítica aqui. Então, você tem uma reação que ela se processa, se eu usar a grandeza fisicoquímica, a entalpia, ela se processa com aumento de entalpia, ΔH maior que zero, sendo um processo endotérmico, tá? Uma alta energia de ativação. Tá? Se eu quiser calcular as outras grandezas fisicoquímicas, eu posso ir pela equação fundamental da termodinâmica. ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. Tá? Então, aí você pode fazer o cálculo das outras grandezas fisicoquímicas através dessa equação, através de tabelas, né? Bom, então agora o próximo passo é eu pegar esse carbocátio, que por ser também um carbocátio muito estável, ele se forma também com uma certa facilidade, e interagir o nucleófilo nesse carbocátio. Mas qual é o nucleófilo? O nucleófilo é meu próprio solvente. Então, quando eu formo esse intermediário, tá? O que é que eu tenho quando eu formo esse intermediário? Né? Eu tenho o solvente solvatando esse intermediário para manter a estabilidade dele. Ele se estabiliza através desse solvente que fica em volta dele.
Então, você vai ter aqui, posso apagar aqui esse pedacinho, vocês já copiaram? Então, vamos apagar. Então, nós vamos ter aqui, ó, só para mostrar para você, a gente colocar aqui, ó, vamos botar ele C2H5 para cima, CH3 para cá e aqui um CH3, tá? Que é a carga positiva. Então, eu vou ter o solvente posicionado aqui estabilizando essa carga, porque aqui é parcial negativo, né? Então, ele vai estar posicionado aqui, estabilizando essa carga. Aqui os dois pares de elétrons não ligantes do oxigênio, tá? Então, aqui eu tenho a estabilização do intermediário através do solvente. E note que esse intermediário, ele é trigonal plano. Então, o nucleófilo pode atacar pela direita e pela esquerda. Você vê que aqui na solvatação já dá para você perceber isso. Que ele pode atacar pelos dois lados, porque ele é um carbocátion. Então, o nucleófilo, que é o próprio solvente, ele pode atacar por esse lado e por esse. Como ele é um nucleófilo neutro, quem é que eu vou utilizar para fazer a ligação química com o carbono catiônico? O par de elétrons do oxigênio. Porque para eu formar uma ligação química, eu preciso de um par de elétrons. Então, eu vou utilizar o par de elétrons do oxigênio para fazer essa ligação química. Tá? Tá tudo claro? Pois é, então agora, o que é que a gente vai fazer? A gente aqui é o intermediário, né? Eu vou pegar o intermediário e vou fazer a conexão do nucleófilo. Tá? Vou apagar aqui embaixo. Diminuir aqui Ok, então eu vou pegar agora essa aqui seria a primeira etapa, essa aqui seria a segunda etapa. Eu vou pegar agora o intermediário, tá? Já aqui ele. E vou fazer a conexão do metanol. Então, o par de elétrons, como eu falei para vocês, ele vai se conectar aqui nesse carbono catiônico, que por ser catiônico, ele tem um orbital P vazio aqui, né? Ele tem um orbital P vazio aqui, ó. Tá? Tem um orbital P vazio. E esse par de elétrons vai se conectar nesse orbital P vazio e vai fazer uma ligação química. E aí você tem a formação de uma ligação através de um processo exotérmico. Você gera o produto desejado, tá? Então, você tem aqui o C2H5. Aqui você tem o CH3. E aqui você tem... Aqui você tem o oxigênio. Esse par de elétrons é esse par aqui do oxigênio. Então, o oxigênio vai ficar só com um par de elétrons e ele fica o quê? Positivo, né? Porque ele doou um par de elétrons. E aqui o CH3, tá? Então, esse é o produto dessa reação.
Só que esse produto, ele é um produto instável, né? Porque eu estou ali, o oxigênio, ele não estabiliza bem a carga positiva. Então, o que vai acontecer? O próprio metanol, que está no meio reacional, tá? Com o par de elétrons do oxigênio, vem e tira esse hidrogênio e devolve um par de elétrons para o oxigênio, e você tem como produto da reação um éter. Tá? Então, o produto dessa reação é um éter. E aí, geralmente essa reação, ela dá mistura racêmica. Aí você perguntando, Júlia, o que é isso? A mistura racêmica é quando você tem no produto da reação mistura de enantiômeros, tá? Então, você tem mistura de enantiômero, você tem um enantiômero com configuração R misturado com enantiômero de configuração S. Aqui eu não posso ter, porque o carbono do substrato, ele não é um carbono quiral. Tá? Eu tenho dois ligantes iguais, né? Então, eu não tenho um carbono quiral, então por isso não dá para eu verificar a estereoquímica da reação. Porém, se eu tirar uma metila dessa e colocar um hidrogênio, eu já fico com um carbono quiral, né? Ok? Aqui, como ele tira o par de elétrons, porque aqui é o setor de alta densidade eletrônica do metanol, né? Então, ele vem o par de elétrons e tira o hidrogênio. E aqui você vai ter um álcool protonado. Deixa eu fazer aqui em cima para você visualizar melhor. Então, vamos ver como é que eu tenho a desprotonação do éter. Tá? Então, você pega aqui, ó. Aqui você tem o teu carbono, uma etila, aqui você tem uma metila, isso aí é uma reação ácido-base. E aqui é essa metila para cá, né, para baixo. Aí aqui eu tenho o oxigênio positivo ligado ao hidrogênio. Tá? Aqui o CH3. Aí eu venho com o metanol. Que tem esse par e tem esse par. Aí ele vem e pega esse hidrogênio, par de elétrons, captura o hidrogênio. Quando ele tira esse hidrogênio, ele vai embora na forma de H+. E esse par de elétrons que está formando essa ligação é devolvido por oxigênio. E aqui, essa estrutura, ela fica assim, ó. Você vai ter o hidrogênio ligado ao oxigênio, ligado à metila, com um par de elétrons só. Esse aqui, eu vou botar ele mais gordinho. E esse aqui, ó, capturou aquele hidrogênio. Entendeu agora? Então, você fica com o metanol protonado, mais o teu produto, tá? Que é o C2H5, tá? Aqui a metila, certo? E aqui um CH3. Como saiu esse hidrogênio, agora você tem direto a formação do éter e os dois pares de elétrons não ligantes do oxigênio. Entendeu agora? Então é assim que acontece, tá? Agora, o que eu estava falando para você é o seguinte, que esse produto, se eu tirar essa metila e botar um hidrogênio, eu fico com um estereocentro tetraédrico, um carbono quiral. E aí eu vou poder ter uma mistura racêmica no produto. Tá?
Entenderam isso? O que é que eu estou falando? Eu quero transformar esse carbono aquiral, que esse carbono é aquiral, né? Por que ele é aquiral? Ele tem 2 ligantes iguais. Eu quero transformar esse carbono aquiral num carbono quiral. Tá? Então, como é que eu vou transformar esse carbono aquiral num carbono quiral? Muito simples. Eu tiro uma metila e ponho um hidrogênio. Então, é o mesmo mecanismo, igualzinho, só que você vai tirar uma metila e pôr um hidrogênio. Então, você vai ficar com um intermediário que vai ser isso, ó. Aqui você vai ter, ó, C2H5. Aqui você vai ter o CH3 e aqui você vai ter um hidrogênio, tá? E agora eu tenho o ataque do nucleófilo, tá? Ele vai poder ser pela direita, tá? E pela esquerda. Então, aqui eu tenho um par de enantiômeros, tá? Eu vou ter um par de enantiômeros. Vamos fazer aqui para ficar uma imagem especular do outro, né? Porque o nucleófilo vai atacar pela direita e pela esquerda. Então, você tem uma mistura racêmica. Toda vez que o teu substrato for um substrato quiral, o teu produto vai ser uma mistura racêmica. Por quê? Porque o teu intermediário, ele é um intermediário trigonal plano. O nucleófilo pode atacar pela direita e pela esquerda. Você viu ali, quando eu mostrei a hidratação dele, né, o metanol ali em volta do intermediário, estabilizando esse intermediário, você viu que ele ficou no lado direito e no lado esquerdo, né? Então, por isso que o produto sempre vai ser a mistura racêmica. Eu trouxe aqui um modelinho para você ver. Tá aqui, ó. Esse aqui é o iodo, tá? Esse verde é o iodo. Então, olha só no modelinho. Tá? Você tem C2H5, né? Tá aqui com os ligantes do carbono que contém o halogênio, eles estão em amarelo. Então, você tem 2 ligantes, uma etila e uma metila. E aqui você tem o iodo. Tá? Quando você tira o iodo da estrutura, né? Na primeira etapa do mecanismo, você gera o intermediário, que é um carbocátio. Tá? Eu até botei ele aqui para vocês verem. Tá? Você gera um carbocátio, só que aqui é uma etila, tá? O carbocátio gerado, ele tem uma geometria trigonal plana. Por isso que ele pode ser atacado pela direita e pode ser atacado pela esquerda. Tá? Como ele é um carbono catiônico, ele tem um orbital P vazio. Ele é um ácido de Lewis, é um eletrófilo e é um carbocátio. Ele pode receber um par de elétrons porque ele tem esse orbital P vazio. Ele está catiônico. Então aqui você tem a metila, a etila e aqui o hidrogênio. Tá? Aí o que acontece? Você vai pegar esse carbocátio, que é trigonal plano,
e vai fazer o ataque do nucleófilo pela direita e pela esquerda. E aí você vai ter esse produto aqui, ó. Você tem aqui, ó, esse produto, tá? Vamos botar o hidrogênio aqui para trás, tá? Porque ele tem que estar para trás ou para baixo. O gás eu botei ele para trás. E aí a gente vai fazer a configuração, ó. Você tem aqui o oxigênio, ele tem maior número atômico, né? Que o carbono e que o carbono empatou aqui. Então, ele já vai ser prioridade 1. Prioridade 2 está empate aqui, carbono, carbono. Mas este carbono está ligado a outro carbono. E esse carbono está ligado a hidrogênios. Então, esse aqui ganha. Então, quando você vai fazer, olha, fica 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, ele é R, a configuração dele, ó. Porque você fica com a molécula nesse sentido. Quando você coloca o hidrogênio para o outro lado, que ele ataca pelo outro lado, né? Aí você já vai ter o S, porque olha só, o oxigênio está aqui, a prioridade 2 está aqui, a metila está aqui, que é a prioridade 3, e o hidrogênio está para trás, que ele sempre tem que estar para trás. Aí você vai fazer, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3, aí ele já é S. Então você tem os dois produtos, o R e o S. Esses dois produtos, R e S, formam a mistura racêmica. Por que eu formo os dois? Por causa do intermediário que é trigonal plano e permite o ataque do nucleófilo pela direita e pela esquerda. Tá? E o substrato também, que está sendo trabalhado, tem que ser um substrato quiral. Na próxima aula, alguma pergunta? Essa daqui foi esclarecida, tem outra pergunta? Na próxima aula a gente vai ver os fatores que influenciam a velocidade da reação SN2, SN1, né, que é a que forma o carbocátio. Aqui eu trouxe até uns carbocátios para mostrar para vocês, que para você ver que o carbocátio terciário, ele é mais estável devido ao efeito de hiperconjugação. Você é capaz de passar esses elétrons aqui, que estão fazendo a ligação carbono-hidrogênio, eles são capazes de momentaneamente passar para esse orbital P vazio. Então, você tem uma distribuição da carga positiva em toda a estrutura. Então, por isso ela fica aí, essa carga positiva se torna estabilizada. Porque você pode passar dessa metila, dessa e dessa, né? Então, aí você estabiliza pelo efeito de hiperconjugação com as 3 metilas. A outra possibilidade é para você fazer o efeito de hiperconjugação com apenas 2 metilas. Aí a carga positiva já fica espalhada numa área menor. Então, a estabilidade diminui um pouco. O outro é você fazer só com uma metila. Aí a estabilidade fica menor ainda. E o que não tem estabilidade nenhuma, que jamais vai se formar nesse tipo de mecanismo, é a metila, o carbocátio metila. Tá? Esse carbocátio metila nunca se forma numa reação de substituição nucleofílica, porque toda vez que eu tenho a metila ligada a um halogênio, o meu mecanismo é SN2, né? Vocês já aprenderam isso. Tá? Então, é isso que eu queria falar na aula de hoje para vocês. Na próxima aula, a gente vai ver os fatores que influenciam a velocidade dessa reação e vamos estudar a ressonância magnética nuclear de hidrogênio, tá? Obrigada pela atenção.